E claro que muito disso vem do trabalho de formação que eles tiveram desde a base, né, o contato que eles tiveram. Ô Bruno, muitos deles foram revelados pelo Braga, o Sporting também, né, uma escola importante aí na formação dos técnicos portugueses, mas eu queria te perguntar sobre a questão do Braga, que tem um papel importante. Como que é a formação dos treinadores por lá? E tem clube brasileiro, inclusive de olho, querendo aprender como eles fazem lá, para aplicar essa metodologia por aqui também, como uma referência que se tornou? Dá para dizer tranquilamente que os principais portugueses em evidência ou foram revelados pelo Braga ou passaram pelo Braga, e não só esses três que tiveram sucesso no Brasil, Jorge Jesus, Abel Ferreira e Arthur Jorge, mas posso colocar tranquilamente ainda o Leonardo Jardim, Paulo Fonseca, Sérgio Conceição, enfim, vários foram os bons treinadores que lá passaram, ou pelo menos tiveram o boom na carreira. No caso do Jorge Jesus, de forma muito específica, o Jesus só foi ter a primeira grande chance na carreira no Braga depois de 15 anos como treinador, ou seja, não foi da noite para o dia. O Jorge Jesus basicamente comeu muito pão que o diabo amassou para ter sucesso e só em uma temporada conseguiu ter um bom resultado no Braga e logo depois foi para o Benfica, onde ele começou toda uma carreira, uma trajetória brilhante, não só no futebol português, mas claro também no futebol brasileiro. O caso do Jesus eu não coloco tanto nessa onda de treinadores que passaram pelo Braga, porque ele não foi criado pelo Braga. Ele foi todo, como eu disse, um processo de transição que passou por Estrela da Amadora, Amora, Vitória de Guimarães, enfim, vários clubes. No caso do Abel e do Arthur Jorge, esse sim, tudo bem que o Abel também passou pelo Sporting, mas no Braga foi ali que eles começaram todo um processo de evolução. Sub-17, Sub-19, Sub-23, equipe B, tanto o Arthur Jorge como o Abel passaram por praticamente todas as camadas jovens, ou pelo menos o processo de formação do Braga, porque o Braga tem, assim, isso em Portugal acontece também, no Benfica, no Sporting, no Porto, essa integração muito grande entre treinadores do Sub-17, Sub-19, 23. Existe a equipe B aqui em Portugal e elas são muito bem usadas, os jogadores que não são aproveitados na equipe principal, só que jovens, diferentemente do que aconteceu no Brasil recentemente, nos últimos anos, onde jogadores com 27 anos jogavam na equipe B do Corinthians, por exemplo, lá atrás, quando o Corinthians teve, por exemplo, um time B. No caso do Braga, Sport, Benfica e Porto, não. De fato, eles aproveitam a base, tanto é que o Benfica B joga na segunda divisão. Os jogadores que não são aproveitados no time A jogam na B e depois sobem para o A preparadíssimos. Então há um processo de transição muito grande entre treinadores. E no caso específico do Braga, eles pensam, entre aspas, da mesma forma. O presidente Antônio Salvador, que é um dos principais aqui no futebol português, ele que tem mais tempo de casa hoje, depois que o Pinto da Costa deixou o Porto, se não me engano são 15 ou 20 anos já de Antônio Salvador como presidente do Braga. Em 2003 ele virou presidente pela primeira vez. Então, 20 anos, já 20 anos em que o Antônio Salvador ele faz questão que os treinadores se conectem e se conversem. O do Sub-17 com o Sub-19, o Sub-19 com o Sub-23. Então o Braga faz muito bem isso. E outro treinador que a gente pouco conversa e fala é o Rubem Amorim. O Rubem Amorim hoje, que é treinador do Manchester United, que teve muito sucesso no Sporting, ele passou isso numa única temporada, no Sub-23 do Braga, depois equipe B, e aí o Sporting pagou 12 milhões de euros, ou seja, foi a primeira contratação de técnico em Portugal. Foram pagos 12 milhões de euros por um treinador, porque o Braga faz isso. Eles têm essa conversa e pensam taticamente, tecnicamente, da mesma forma todos os treinadores. E para fechar em relação a essa pergunta, o Flamengo muito em breve vai mandar para Portugal, especificamente para Braga, alguns dirigentes, sobretudo das categorias de base, para tentar entender que processo é esse, que trabalho é esse bem feito que o Braga faz com treinadores à formação que depois chegam à equipe principal. Então o Flamengo já está de olho com essa nova direção de mandar profissionais aqui para Portugal, para Braga, para acompanharem todo esse trabalho de excelência feito por um clube hoje, que eu digo tranquilamente, que não só é a quarta força do futebol português, como é um clube grande. Falta um título nacional, no caso a Liga Nacional, que o Braga não tem, mas fora isso, o Braga é muito bem estruturado, tem uma vida financeira, uma saúde financeira de dar inveja aos grandes, então é um trabalho, como disse o PVC, 20 anos de um presidente que bebe, respira aquilo que é o Braga. Mas que já foi condenado à prisão também. Foi. Acontece. Já foi condenado à prisão. E é o Luiz Felipe Vieira, que transformou o Benfica no clube modelo.
Olha isso aqui, ó. É engraçada a história do Jorge Jesus, porque esse livro aqui que chama Não Sou Essa de Queiroz, o título tem um quê que expõe. Quando ele diz Não Sou Essa de Queiroz, ele está mais ou menos dizendo que eu não sou um catedrático, né? O Jorge Jesus, o Bruno vai me corrigir se estiver errado, é o mais empírico desses treinadores. É o mais que vai pelo cheiro e não pela. Ele faz questão de se colocar no grupo dos que não são formados nessa linha de montagem do técnico português, que passa pela universidade e vai para o campo. O Jorge Jesus é puro campo, filho de um ex-jogador do Sporting dos anos 40. Esse eu não sou essa de Queiroz, o mundo de Jorge Jesus. E esse aqui é o oposto, porque o Abel, esse livro que foi publicado no Brasil, Cabeça Fria, Coração Quente, é um pouco o cenário. O Abel não tem medo nesse livro aqui de falar sobre o que aconteceu. Os gráficos são absolutamente explícitos. O jogo estava assim, e tá foto, e ficou assado. Mudamos por causa disso, disso e disso. Ele não tem medo de expor segredo. Esse livro foi publicado em 2020. Passa muito pela literatura. E é uma coisa que acontece que a gente não percebe, que começa a mudar o nosso vocabulário e não tem que mudar o nosso vocabulário. Quando o Tite fala um externo, em vez de falar um ponta, é porque a literatura que a gente tem bebido de ordem tática, os técnicos brasileiros estão bebendo da literatura portuguesa. Em Portugal vai se falar externo, extremo, em vez de ponta. Mas na Inglaterra a posição se chamava winger e continua se chamando winger. Então não importa o nome da posição, você não precisa chamar de extremo porque o português chama de extremo. Você pode chamar de ponta, como o Abel chama de ponta, e compreender qual é a função do cara. É aqui que está o segredo. Não é no vocabulário, no entendimento, é na compreensão do jogo. Eu falei uma coisa para o Abel certa vez por WhatsApp e ele gostou da frase, e isso tem a ver com a formação do jogador brasileiro também. O brasileiro gosta muito mais de jogar do que do jogo. E o que mudou a formação do técnico português foi o compreender o jogo e não o jogar. É compreender o jogo, entender o jogo. E é por isso que o treinador português se transformou a partir da universidade, juntando conhecimento teórico com conhecimento prático. Não se trata do conhecimento teórico apenas. Agora, tem técnicos brasileiros que têm feito sucesso extraordinário, como o André Jardine, no México, porque ele conseguiu fazer justamente essa junção da teoria com a prática. E PVC, só muito rapidamente, se o PVC pode me corrigir, o PVC é uma pessoa. Já comprei livro para o PVC, inclusive em Sevilha, um Joaquim para o PVC. Não sei se chegou através do Losetti, mas onde eu quero chegar em relação à literatura. Em Portugal, os treinadores aqui têm biografias e biografias. Eu mesmo, só do José Mourinho, eu já li 5 biografias do José Mourinho. Ok, não tem a ver tanto com a parte do estudo, mas a parte biográfica, ou seja, você perpetua aquilo que foram os treinadores. O Tite, por exemplo, que foi um dos principais treinadores do Brasil nos últimos anos, fora o livro da Camila Matoso, se o PVC puder, ou o André né, pode me corrigir, é a única biografia do Tite, que foi um dos maiores treinadores do Brasil nos últimos anos, os mais vencedores. Enquanto em Portugal você vai a uma banca, a uma livraria, você encontra 3, 4, 5 do Jorge Jesus, 5, 6, 7 do José Mourinho. Então aqui há também aquela questão cultural de se ler bastante e colocar em livros a parte prática e teórica dos treinadores que tiveram sucesso. Isso faz toda a diferença, né? Claro, formação, educação é sempre o caminho, né? Ô, Bruno, antes de eu me despedir de você, porque eu sei que a gente vai ter que se despedir daqui a pouco, tem um lance também que eu acho interessante, que não são só os portugueses que acrescentam ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro também ganhou uma importância grande para os técnicos portugueses, né? Por ser um centro importante, por pagar bem. Hoje o futebol brasileiro financeiramente, né, é um centro muito forte. Como é que eles estão vendo o mercado brasileiro hoje? E até por isso, né, eles querem vir para cá também. Então acaba sendo uma via de mão dupla.
Sim, no caso do Abel Ferreira, por exemplo, ele ganha quase 3 vezes mais do que ganhava o Rubem Amorim, que hoje é treinador do Manchester United. Ou seja, mostra muito, primeiro, a força financeira do Palmeiras, enfim, do Flamengo também, Atlético Mineiro, mas a discrepância que existe para o futebol português, não só para jogador, mas também para treinador. Então, no Brasil, paga-se bem para treinadores de sucesso, é o caso do Abel Ferreira, como foi o caso do Jorge Jesus do Flamengo. O mesmo não serve para já, para o Arthur Jorge, que vai para o Botafogo ganhando praticamente o mesmo do que ganhava no Braga. E aqui uma outra informação que vai repercutir, eu até acredito que no UOL teremos esse corte, mas é a pura verdade, eu não tenho por que escondê-la. Apesar do sucesso assim, brutal do Arthur Jorge, eu acho muito bom treinador, mas o Arthur Jorge era para ser demitido no Braga. É que o Botafogo surgiu e poucas pessoas comentam isso. O Braga ia demitir o Arthur Jorge ao término da temporada e ia pagar uma multa rescisória, porque ele tinha mais uma temporada de contrato. E aí surge o Botafogo, de forma muito inteligente, quase como o visionário John Textor, contrata o Arthur Jorge e o Braga teve ali uma encrespação na negociação, mas o Braga aceitou de quase que mão beijada entregar o Arthur Jorge para o futebol brasileiro, para o Flamengo. Porque, de fato, no Brasil, olha cada vez mais, é claro, para o sucesso do futebol português. Mas dá para olhar os outros casos. A gente fala muito do Abel Ferreira, do Jorge Jesus, do Arthur Jorge, mas espera lá. Passaram muitos portugueses no Brasil que não tiveram sucesso. Aliás, a maioria não teve sucesso. O Sapinto, como o André Hernan disse, dá para colocar o Hugo Vieira, o Evangelista, enfim, o Augusto Inácio, que poucas pessoas se recordam, que foi campeão pelo Sporting, passou pelo Avaí e não durou 2, 3 meses, ou até menos. Enfim, a gente tem muito do oba-oba do técnico português, porque de fato eles são bons, mas há também uma falta não diria de opções, mas o Brasil olha muito fácil para Portugal. Eu estou aqui em Portugal, eu sei muito bem qual é a repercussão. O que parece abrir uma vaga no clube do Brasil, parece que é quase que obrigatório pensar em Portugal, quando na verdade sim, há muitos bons treinadores em Portugal, mas também há treinadores aqui que não fazem o menor sentido serem apostas. Muito bem colocado isso, porque é o nosso próximo tema. Mas antes, Bruno, vou me despedir de você, porque sei que você tem compromisso. Não sei se é um almoço de Natal, você vai seguir trabalhando, porque você trabalha bastante também. Mas obrigada, viu, por acrescentar tanto aqui sempre ao de primeira. Um grande beijo para você e Feliz Natal para você e para sua família. Eu volto a trabalhar um pouquinho, mas depois, claro, curtir o Natal. Bom programa para vocês. Feliz Natal, PVC, Hernan, Luísa, pessoal do UOL. Contem sempre comigo. Um beijo, bom trabalho, bom Natal.